E aí, pessoal, tudo bom? Isso aqui é uma reflexão aqui do MBL sobre o que aconteceu no último domingo, no famoso caso do desembargador que tentou liberar o Lula na mão grande, né, na surdina. Basicamente, alguns deputados do PT pediram habeas corpus para ele, sabiam que ele estava no plantão, né? O Moro não era o juiz competente ali naquele instante porque aquilo estava no TRF4. Eles protocolaram isso no TRF4. E o desembargador que estava de plantão foi lá e canetou e falou que o Lula tinha que sair da cadeia porque ele tinha que fazer as sabatinas, porque afinal de contas ele era candidato, né? Houve todo aquele caos que a gente sabe e no final o Lula permaneceu preso, né? Ainda bem. Mas vamos tentar entender o mecanismo por trás disso aí, como é que isso funcionou, né? O PT se utilizou de um desembargador que estava lá, foi nomeado através do 5º Constitucional, ou seja, ele não foi um concursado, entrou lá como juiz e depois virou desembargador. Ele foi nomeado, é uma nomeação, no fundo, uma nomeação política, né, dessa figura aí. A segunda coisa é que ele sempre foi muito ligado ao PT, em especial ligado ao PT. E ele esteve sempre pronto para cumprir o papel dele, né, para pagar a dívida que ele tem com o PT, seja ela como for. E ele fez isso nesse domingo. Vocês podem ver pelas declarações e pelos despachos dele que ele foi, né, no all-in. Ele foi com tudo para tentar obter a soltura do Lula. Porque, de fato, se o Lula fosse solto ali no domingo, seria muito difícil prender ele novamente. Você precisaria de outro fato, ia ser uma outra novela e eles iam transformar aquilo num grande escarcéu. O fato é o seguinte, o fato é que o PT, ele trabalha com a tese do caos. Pro PT, o PT podia muito bem estar vendo que o Lula iria ser preso há mais de um ano. Eles poderiam estar trabalhando no nome de um novo candidato, um novo alguém, mas não. O PT ele trabalha o Lula como personagem principal da história política brasileira recente e mantém ele no foco central enquanto desestabiliza e destrói todas as demais instituições. E isso acontece, obviamente, porque ele aparelhou as demais instituições. O caos serve muito bem para eles. Como eles querem deslegitimar as eleições que vão ter em outubro, eles querem falar, olha, o candidato queria ganhar as eleições, ele está preso injustamente, preso sem provas, porque isso é uma perseguição das elites, dessa lava-jato e etc. O PT, então, ele vai querer criar o caos. E no caos, o caos fermenta todo tipo de loucura, né? Até a quebra institucional, que a gente vê muita gente da direita favorável, né? Isso favorece eles também nesse jogo, né? Vamos entender isso. Primeiro a gente tem que entender quem se beneficia desse caos, né? O petismo, em condições normais de temperatura e pressão, não iria eleger o próximo presidente da República. Na situação de caos e descrédito total com a política, onde a gente pode acompanhar nas pesquisas, mais de 50% das pessoas estão no não voto, é nulo, branco, ou não vão votar em ninguém. Onde nas eleições suplementares que teve agora no último ano, nos últimos meses, o principal vencedor foi o não voto, ou seja, as pessoas não querem votar em ninguém. Quem ganha com essa história? Né? O Lula está mantendo o recall dele com parcela da população que não liga para a corrupção e que está desinformada, não acompanha muito, não acompanha redes sociais, etc. Né? E aí setores da direita e a própria candidatura do Jair Bolsonaro trabalharam também com o caos naquela loucura que foi os caminhoneiros, né? Vamos sair na rua com os caminhoneiros, né? E acabaram embarcando numa tese que inclusive é a tese que o PT trabalha hoje, né? Como a gente pode assistir agora, o PT esteve junto no caso dos caminhoneiros e permanece na teoria do caos. O que a gente percebe nessa lógica toda deles é o seguinte: existe um aparelhamento profundo em todas as instituições. Né? Não é só no Supremo, a gente olha, o Toffoli está lá, mas quantos outros favretos em outros tribunais ao longo dos estados, das regiões, eles não estão lá? Quantas dezenas de outros favretos, etc. Não é? Esses caras estão lá, estão trabalhando, isso eu só falo na instância do judiciário. Quantos outros milhares de jornalistas que não estão dentro da imprensa trabalhando para eles? Quantos outros não estão trabalhando dentro das redes sociais? Porque muita gente tá presa, né, na campanha eleitoral, achando que vai vir uma salvação que não virá na campanha eleitoral, e aí acaba fechando os olhos para a grande censura que está acontecendo nas redes sociais. Nesses últimos dias derrubaram, o Facebook derrubou a página da Corrupção Brasileira Memes, a principal página de humor político do Brasil, no Facebook, e sob nenhum argumento, logo após ela ter desmascarado o Bruno Gagliasso, né? E não tô vendo, né, nada dentro da direita, nenhum, meu Deus, né? Falei do judiciário, falei das redes sociais, falei da imprensa, tem as escolas, tem as universidades,
O aparelhamento deles é profundo. Isso sem contar, obviamente, os sindicatos. E a capacidade que eles têm de mobilização e de manipulação dos fatos do jogo político é gigantesca. Né? Então, assim, as pessoas não podem dormir de touca, porque fatos como esse que aconteceram no último domingo, eles vão continuar acontecendo até a eleição. E diversos outros fatos vão acontecer. Porque o poder e a estrutura que a esquerda tem para poder agir é muito grande. E nunca a direita, desde a época do impeachment, esteve tão fragilizada. Por diversos motivos. O principal motivo, como eu te disse, foi a destruição da direita nas redes sociais. Destruição essa que já foi sentida por praticamente todos os agentes, né? Mas que a direita, como tem um comportamento absolutamente fratricida, né? Foca mais em querer se destruir, atacar. Basta ver os ataques que, né, uma turma fez aí no YouTube ao MBL, absolutamente despropositados, né? Ataques criminosos, a gente é obrigado a ter que ir na polícia, né, e na justiça o tempo todo para se defender desse tipo de gente. Isso mostra qual é a disposição de certos setores de uma direita que se diz direita, que é meio complicado, né? Falar que esse pessoal defende os mesmos valores que os partidos republicanos, por exemplo, estão fazendo. E aí essa política autofágica que está acontecendo. Né? Ao mesmo tempo que a esquerda avança, a esquerda reduz alcance em redes sociais, a esquerda veio com a narrativa das fake news e jogou a pecha na direita das fake news, e a esquerda reconstrói o Lula de uma maneira completamente nova, baseando na teoria do caos, né? A gente está vindo para um cenário eleitoral muito complicado, muito difícil. Né? O Toffoli talvez assuma a presidência do TSE, ainda que de forma temporária. E como é que vai ser? Se o Toffoli tem na mão um habeas corpus para tirar o Lula, como é que vai ser um cenário desse? Né? De novo, vamos lembrar, com a direita completamente enfraquecida, dividida e pior, num surto de oportunismo, achando que vai resolver tudo na eleição. Então, o recado que fica é: nós estamos talvez no nosso pior momento. O Brasil está nos piores momentos da história dele. Nós não temos liderança alguma no processo político. Nós temos um afã oportunista baseado num cenário eleitoral. E nós temos uma fuga da grande luta que tinha que estar acontecendo agora contra a imprensa, contra os censores, os fact-checkers, contra o que as redes sociais estão fazendo. Né? Nisso vão todos se enfraquecer. A Lava Jato se enfraquece, os movimentos se enfraquecem, a guerra política do lado de cá se enfraquece. E aí, logo mais, nós não teremos força para enfrentar os outros golpes, que com certeza virão. Isso que o Favretto fez é só mais um passo numa sequência de golpes que a esquerda tem todo o ferramental para fazer e que podem tornar o Brasil um país ainda pior. Os próximos meses serão muito ruins e serão muito complicados. Então, fica aí nosso alerta e fica o nosso aviso. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.